Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias incríveis de coragem, superação e guerra. Isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho e garante que você sempre esteja na linha de frente das próximas batalhas narradas aqui. O vento frio soprava forte no campo de treinamento quando ela deu seus primeiros passos entre os outros recrutas, cada um olhando para ela com desdém. Os olhares carregavam preconceito, alguns disfarçados, outros cruéis, mas todos marcados pelo julgamento. Murmúrios cortavam o ar como lâminas afiadas, sussurrando que ela jamais chegaria ao fim daquela jornada. Alguns riam, outros desviavam, mas todos a tratavam como uma estranha em território proibido. Seus olhos, porém, não tremiam, firmes como aço temperado pela dor. Desde pequena, aprendera que o mundo seria mais pesado para ela, e agora carregava essa certeza como combustível. O sargento instrutor mal disfarçava a descrença, anotando em seu caderno que ela parecia frágil demais para suportar. Mas dentro do peito dela pulsava algo indomável, algo que não se media em músculos ou aparência. Quando os primeiros tiros de treino ecoaram, ela foi a única a não estremecer. Havia encontrado seu campo, o som da guerra era sua música. Os outros a observavam em silêncio, ainda tentando entender como ela mantinha a calma. Mas ela não precisava provar nada para eles, apenas para si mesma. Cada passo no campo de poeira era mais uma promessa de que ninguém iria apagá-la. O segundo dia de treinamento trouxe a pista de obstáculos, um inferno físico projetado para quebrar o espírito dos mais fracos. Muitos homens suavam, tropeçavam e gemiam, enquanto ela avançava como uma sombra precisa. Escalava cordas com mãos calejadas, rolava sob arames farpados e corria com o corpo pesado, sem nunca perder o ritmo. Cada vez que caía, levantava ainda mais rápido, como se a queda fosse apenas um convite para a vitória. Os olhares agora eram de surpresa disfarçada, embora ninguém admitisse em voz alta. A poeira grudava em sua pele suada, mas seus olhos permaneciam límpidos e focados. Um instrutor comentou em voz baixa que ela parecia incansável, mas logo calou-se quando percebeu que falara alto demais. No fim da pista, ela foi uma das primeiras a cruzar a linha, deixando para trás veteranos, de corpo musculoso e orgulho inflado. Não celebrou. Apenas respirou fundo e se colocou em posição de descanso. Sabia que a guerra ainda estava longe, e aquilo era apenas o começo. Alguns a encaravam com ressentimento, outros com respeito silencioso. Mas dentro dela crescia a certeza de que seu destino seria maior do que todos poderiam imaginar. Quando chegou o dia do teste de tiro, muitos acreditavam que ali seria revelada sua fraqueza. As armas pesadas exigiam braços firmes e concentração, e muitos achavam que ela não teria nenhum dos dois. No entanto, ao segurar o fuzil, parecia que ele havia nascido para suas mãos. O barulho ensurdecedor das rajadas não a abalava. Cada disparo era frio, calculado, preciso. Enquanto outros erravam alvos a poucos metros, ela atingia cada ponto crítico com perfeição quase clínica. O instrutor observava atônito, riscando seu caderno sem saber que nota registrar. Alguns recrutas pararam de atirar apenas para vê-la derrubar todos os alvos. A cada acerto, a descrença se transformava em silêncio pesado. Nenhuma bala era desperdiçada, nenhum movimento era em vão. Ela não comemorava, apenas baixava a arma e aguardava a próxima ordem, com a serenidade de quem já havia feito aquilo 1000 vezes em sua mente. Para os outros, era apenas sorte ou acaso. Mas no fundo, todos sabiam que estavam diante de algo maior. E a semente do respeito começava a germinar, mesmo que relutante. As marchas noturnas eram o verdadeiro teste de resistência. Quilômetros intermináveis, sob peso sufocante. Muitos homens caíam de exaustão, deixando para trás o orgulho ferido. Ela, porém, mantinha o passo firme, cada passo ecoando como desafio contra a descrença. O frio cortava a pele, mas seu olhar permanecia fixo no horizonte escuro. Seus pés sangravam dentro das botas, mas ela não reduzia a velocidade. Os instrutores a observavam de longe, murmurando que aquela novata tinha algo diferente. Quando alcançou a linha final, não havia triunfo em seu rosto,
Apenas determinação silenciosa. Era como se ela estivesse apenas aquecendo para algo muito maior. Os outros, sentados no chão, a olhavam como se finalmente percebessem que talvez estivessem diante de alguém inquebrável. Mas ainda assim, as piadas surgiam, agora mais baixas, escondidas atrás de sorrisos nervosos. Ela não respondia, porque sabia que as respostas seriam dadas em combate. Dentro dela, a chama da guerra só crescia, e ninguém poderia apagá-la. Os dias se transformaram em semanas, e cada treino revelava mais daquilo que ela escondia sob a pele. Havia disciplina em seus gestos, paciência em sua espera e fogo em seus olhos quando o perigo surgia. Os instrutores passaram a usá-la como exemplo, algo que incomodava profundamente os que antes riam dela. No campo de combate simulado, seus reflexos eram tão rápidos que pareciam instinto. Movia-se entre sombras, derrubando adversários sem ser notada. Muitos começaram a chamá-la de fantasma, pois aparecia onde não era esperada e desaparecia antes que alguém reagisse. Sua reputação crescia, mesmo quando tentavam abafá-la. Alguns veteranos sentiram a ameaça e buscaram provocá-la, mas ela não cedia ao jogo. Cada vez que testavam seus limites, ela respondia com silêncio e desempenho impecável. Já não podiam ignorá-la, porque cada dia se tornava mais evidente que ela era feita para a guerra. O preconceito ainda existia, mas agora estava tingido de medo. E esse medo era seu maior aliado. O primeiro exercício real de combate simulado com munição de festim foi um divisor de águas. Divididos em grupos, os recrutas deveriam atacar e defender pontos estratégicos no terreno. A maioria subestimou suas ordens, ignorando suas sugestões de estratégia. No entanto, quando o exercício começou, ela se moveu como líder natural, antecipando movimentos inimigos com precisão assustadora. Conduziu sua equipe por rotas inesperadas, derrubando adversários que acreditavam estar em vantagem. A cada decisão, a vitória parecia inevitável. Seus companheiros, relutantes no início, passaram a seguir seus comandos quase sem perceber. Quando a sirene final soou, sua equipe havia tomado todos os pontos estratégicos, algo nunca visto. Antes no campo de treino, os instrutores aplaudiram discretamente, embora soubessem que aquilo geraria desconforto entre os demais. Mas não havia como negar. Ela havia vencido em terreno hostil, contra todas as expectativas. O silêncio após a vitória dizia mais do que qualquer palavra, e nesse silêncio nascia sua lenda. Apesar das vitórias, o preconceito persistia, como veneno lento. Alguns se reuniam em silêncio, murmurando que ela havia tido sorte, que a guerra real seria diferente. Tentavam convencê-la de que o mundo fora dos muros seria cruel demais para alguém como ela. Mas ela apenas observava, com o mesmo olhar sereno que os desconcertava. Em seu íntimo, sabia que não lutava apenas contra inimigos no campo, mas contra a sombra de séculos de desdém. Cada treino era mais do que exercício, era um ato de resistência, um grito silencioso de que ela pertencia ali. Havia noites em que chorava sozinha, não pela dor física, mas pelo peso invisível que carregava. Mas quando a aurora surgia, ela se levantava mais forte, como se cada lágrima fosse aço fundido em sua alma. Nenhum deles entendia que estavam ajudando a forjar algo muito além de uma soldado. Estavam criando uma guerreira imortal, uma força que não seria apagada pela história. O primeiro contato com fogo real aconteceu mais cedo do que todos esperavam. Uma emboscada simulada com munição verdadeira foi organizada para testar os recrutas. Muitos tremeram ao ouvir os primeiros disparos ricocheteando contra o metal. Mas ela manteve a calma, avançando sob a chuva de balas como se fosse apenas mais um treino. Cada movimento era calculado, cada disparo certeiro, cada decisão rápida como relâmpago. Quando alguns caíram em pânico, ela os puxou para a cobertura, salvando vidas enquanto outros apenas tentavam sobreviver. Os instrutores, escondidos em torres de observação, a seguiam com os binóculos, incrédulos. Era como assistir a uma veterana de décadas em combate, não uma recruta em seus primeiros meses. Quando o exercício terminou, ela estava de pé, intacta, com a arma ainda quente nas mãos. Não sorriu, não comemorou. Apenas caminhou até a linha final, silenciosa,
deixando atrás de si o rastro da lenda que nascia. Na semana seguinte, foi convocada para o exercício final, onde apenas os mais fortes chegavam. Ali, o treinamento se transformava em guerra real. Helicópteros sobrevoavam o terreno, explosões simuladas estremeciam o chão, e cada detalhe imitava o caos verdadeiro da batalha. Ela estava preparada, respirando fundo antes de mergulhar no inferno. Seu pelotão, que antes a desprezava, agora esperava sua liderança. Os primeiros disparos ecoaram e, como sempre, ela foi a primeira a reagir. Movia-se entre tiros e fumaça como se estivesse dançando, desviando da morte com a naturalidade de quem havia nascido para aquilo. Cada decisão sua salvava uma vida. Cada disparo derrubava um adversário. No fim do exercício, apenas seu pelotão resistiu. O silêncio caiu sobre o campo, interrompido apenas pelo som de sua respiração calma. A soldado que ninguém acreditava ser capaz havia se tornado a mais letal, e todos, sem exceção, sabiam que jamais a esqueceriam. Antes de mergulharmos na continuação dessa história épica, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas batalhas narradas aqui e ajuda a fortalecer cada vez mais essa tropa de histórias intensas e cheias de superação. As semanas de treinamento haviam acabado, mas agora vinha o verdadeiro teste, a guerra real. Não havia instrutores para controlar a situação, nem simuladores para suavizar os erros. Lá fora, cada decisão custava uma vida, e cada passo errado podia ser o último. A soldado que antes fora menosprezada agora marchava em silêncio, parte de uma tropa enviada para a linha de frente. O calor era sufocante, o ar denso com cheiro de pólvora, e os olhos de todos revelavam medo contido. Ela não demonstrava hesitação, apenas observava o terreno como quem analisava um tabuleiro de xadrez. Alguns companheiros ainda duvidavam, cochichando que era sorte ela ter chegado tão longe. Mas o silêncio dela era mais eloquente do que qualquer resposta. Quando os primeiros disparos inimigos ecoaram, muitos se abaixaram apavorados. Ela, no entanto, ergueu sua arma e respondeu com precisão letal. Era o início da transformação definitiva. A soldado deixava para trás o treinamento e se tornava guerreira. A emboscada inimiga foi brutal, com rajadas cortando o ar e explosões sacudindo a terra. Muitos de seus colegas entraram em pânico, esquecendo o que haviam aprendido no campo de treino. Ela, porém, manteve a calma, guiando os que estavam mais próximos até uma posição segura. Sua voz era firme, não havia espaço para hesitação, e cada ordem era obedecida quase por instinto. Mesmo aqueles que antes zombavam dela, agora se agarravam às suas palavras como âncora de sobrevivência. O inimigo avançava em número superior, confiantes de que esmagariam a tropa despreparada, mas não contavam com a frieza e a inteligência estratégica da soldado que haviam subestimado. Ela mapeava cada movimento, antecipava ataques e derrubava alvos com precisão quase sobre-humana. A poeira e o caos não a abalavam. Pelo contrário, pareciam alimentá-la. Quando a fumaça começou a cobrir o campo, ela liderou um contra-ataque que virou o jogo. Pela primeira vez, seus companheiros entenderam que estavam diante de uma arma viva. O combate se intensificou, transformando-se em um pesadelo de tiros cruzados e explosões incessantes. Os rádios chiavam com ordens confusas, mas ela não esperava instruções, agia por instinto. Identificava fragilidades no inimigo e explorava cada brecha como se fosse um general experiente. Seus disparos eram tão certeiros que os inimigos começaram a recuar, assustados pela sombra que avançava contra eles. Alguns soldados aliados mal conseguiam acompanhar seu ritmo, correndo atrás como quem tenta alcançar uma tempestade. Cada vez que alguém caía ferido, ela era a primeira a arrastar o corpo para a segurança. Suas mãos tremiam de sangue e pólvora, mas seus olhos permaneciam claros e inquebráveis. Os minutos se arrastavam como horas, mas ela não diminuía o passo. No auge da batalha, quando muitos já haviam perdido a esperança, ela se ergueu, no meio da linha de fogo, e gritou ordens que reacenderam a coragem da tropa. E naquele instante, todos passaram a segui-la, não por obrigação, mas por respeito. Ao cair da noite, o campo estava tomado por corpos e fumaça.
O silêncio que veio após a batalha parecia mais pesado do que os tiros. Muitos soldados respiravam, com dificuldade, ainda tentando entender como haviam sobrevivido. Ela, coberta de suor e sangue, permanecia de pé, observando o horizonte como se aguardasse o próximo movimento inimigo. Nenhum dos que restaram ousou duvidar dela novamente. O sargento da tropa, um homem duro e calejado, aproximou-se e encarou-a por alguns segundos em silêncio. Finalmente, ele apenas assentiu, como quem reconhece um igual. Era o primeiro gesto, oficial de respeito que ela recebia em todo aquele inferno. Os murmúrios entre os soldados agora não eram mais de desdém, mas de reverência. A lenda que havia começado no campo de treino agora se consolidava no campo de batalha. E todos sabiam que aquela noite seria lembrada para sempre. Nos dias seguintes, sua fama cresceu rapidamente dentro do batalhão. Histórias sobre sua frieza em combate se espalhavam como fogo em pólvora seca. Alguns exageravam, dizendo que ela havia enfrentado dezenas sozinha. Outros descreviam seus tiros como impossíveis, quase sobre-humanos. Mas a verdade era simples. Ela era letal, porque não tinha medo. O preconceito que antes a cercava começou a se dissipar, substituído por uma mistura de respeito e temor. Muitos que antes a desprezavam agora a procuravam em busca de conselhos. Ela não dizia muito, apenas ensinava com ações. Cada movimento seu era observado. Cada decisão anotada em silêncio. Havia algo magnético nela, como se a guerra tivesse moldado não apenas uma soldado, mas uma líder. E cada vez mais, a tropa se unia em torno de sua presença. Mas a guerra não dava descanso. E logo veio uma nova missão, ainda mais perigosa. Um comboio inimigo havia sido detectado avançando com armas pesadas, e seu pelotão recebeu a ordem de interceptá-lo. A tensão no ar era palpável. Muitos murmuravam que seria uma missão suicida. Ela, no entanto, preparava suas armas em silêncio, com uma calma que contagiava os demais. No caminho, seus olhos captaram cada detalhe do terreno, calculando pontos de vantagem. Quando o confronto começou, a diferença entre os soldados comuns e ela se tornou ainda mais clara. Movia-se com precisão letal, derrubando alvos antes mesmo que percebessem sua presença. Enquanto outros buscavam cobertura desesperados, ela já avançava, transformando o combate em caçada. Seus companheiros, inspirados, começaram a seguir seu ritmo, e o impossível tornou-se alcançável. O comboio foi destruído, e a tropa retornou com baixas mínimas. Mais uma vez, o impossível havia sido superado. Com o sucesso da missão, vieram as primeiras condecorações. Seu nome começou a circular entre superiores, mencionado em relatórios como peça-chave para vitórias improváveis. Mas junto com o reconhecimento, crescia também a inveja. Alguns não suportavam ver uma mulher negra, outrora desprezada, agora sendo vista como a melhor entre eles. Surgiram tentativas de boicote, ordens mal dadas para colocá-la em perigo, mas nada parecia atingi-la. Cada armadilha se transformava em mais uma vitória sua, como se o destino estivesse ao seu lado. Ela não buscava glória, apenas sobrevivência e justiça. Mas sua simples existência desafiava a estrutura que tentava sufocá-la. E isso era mais poderoso do que qualquer medalha. Numa noite silenciosa, ao redor da fogueira, alguns soldados finalmente tiveram coragem de perguntar de onde vinha tanta força. Ela olhou para o fogo por longos segundos antes de responder. Disse que cada bala disparada não era apenas contra o inimigo à frente, mas contra todos que haviam dito que ela não chegaria até ali. Cada queda era lembrança de que sempre tentaram fazê-la desistir, e cada vitória era prova de que estavam errados. Havia dor em suas palavras, mas também orgulho. Muitos se calaram, envergonhados por terem sido parte daquele desprezo inicial. A partir daquela noite, ninguém mais ousou rir dela. O respeito havia se transformado em devoção silenciosa. A guerra continuava, e ela sabia que o pior ainda estava por vir. Mas já não era mais a recruta desacreditada, nem a novata carregando o peso do preconceito. Era agora a guerreira que o inimigo temia, e que seus aliados seguiam sem hesitação. Cada batalha a aproximava mais de seu verdadeiro destino. Provar que não havia barreiras para quem nasceu para lutar.
Seus olhos refletiam a certeza de que ainda havia muito sangue a derramar, mas também justiça a conquistar. E enquanto houvesse guerra, seu nome ecoaria entre tiros e explosões. Porque ninguém jamais esqueceria da soldado que transformou desprezo em poder. Se você está acompanhando essa jornada incrível, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa você só encontra aqui. Ela sabia que aquele seria o último confronto, e a tensão era palpável em cada músculo de seu corpo, como se cada fibra se preparasse para um sacrifício inevitável. Os soldados que antes a ignoraram agora olhavam para ela com esperança, como se finalmente tivessem compreendido quem estava diante deles. A base tremia com os ecos distantes das explosões, lembrando que o inimigo não descansaria até vê-los aniquilados. Seus dedos firmes percorriam a superfície fria de sua arma, sentindo a familiaridade de um destino moldado pelo combate. A cada respiração profunda, ela expulsava o medo e alimentava a coragem que a guiara até ali. O vento frio que atravessava os escombros parecia sussurrar que aquela noite não perdoaria os fracos. Mas ela não era fraca. Nunca havia sido. Apenas subestimada, invisível aos olhos de quem julgava pela cor de sua pele. Agora, todos os olhos estavam fixos nela, aguardando o comando que decidiria vida ou morte. Sua voz ecoou clara e poderosa, cortando o caos como uma lâmina de aço. Hoje não lutamos apenas por sobrevivência, mas pela prova de que ninguém pode nos apagar. Os homens e mulheres ao seu redor ergueram as armas, contagiados pelo fervor daquelas palavras. A linha inimiga se aproximava com intensidade brutal, como uma onda prestes a engolir tudo. Ela ergueu sua arma em posição, e naquele instante não havia mais dúvidas de quem liderava. A poeira levantava no ar, ocultando parte da visão, mas não sua determinação. O silêncio que antecede o confronto parecia eterno, mas dentro dela, o tempo já havia acabado. E quando o primeiro disparo soou, não foi do inimigo, mas dela, abrindo caminho para a batalha final. O impacto da ofensiva foi imediato, e os gritos de guerra se fundiram com o som cortante das metralhadoras. Ela avançava na linha de frente, sua figura destacada contra o brilho intermitente das explosões. Cada passo era uma afronta àqueles que ousaram duvidar dela, um lembrete vivo de sua força. Os projéteis inimigos zumbiam como abelhas raivosas, mas ela se movia com a precisão de alguém que conhecia a dança da morte. Um inimigo tentou surpreendê-la pela lateral, mas caiu antes mesmo de perceber o erro fatal. Seus disparos eram certeiros, e cada recuo da arma parecia marcado pelo peso da justiça. O sangue no chão formava rios escuros, e o cheiro de pólvora impregnava o ar. Seus companheiros se inspiravam em sua coragem, avançando lado a lado, quebrando a muralha de medo que antes os prendia. Em meio ao caos, ela percebeu os olhares de respeito crescendo, substituindo a descrença. O inimigo começava a vacilar, não apenas pela força do ataque, mas pela força da liderança inesperada. Suor escorria por seu rosto, misturado à poeira e fuligem que cobriam sua pele. O barulho ensurdecedor já não a abalava. Era parte do campo, parte de sua essência. Cada segundo era uma batalha contra a morte, mas também uma vitória contra o preconceito. E ela não permitiria que aquele momento fosse apagado da história. O inimigo, percebendo que estava em desvantagem, lançou uma investida brutal, trazendo reforços pesados. Tanques avançavam pelos destroços, e a terra tremia com o peso metálico. Ela não se intimidou, sabia que a vitória exigia mais do que coragem, exigia estratégia. Rapidamente, ordenou que os soldados se dividissem em duas alas, criando uma emboscada perfeita. Seus olhos analisavam cada detalhe, como um predador em busca do ponto fraco. Os disparos ecoavam como trovões, e cada explosão iluminava o cenário como relâmpagos em uma tempestade. Ela se esgueirava pelos flancos, aproveitando a cobertura improvisada dos escombros. Com um gesto rápido, acionou um lançador de granadas, atingindo o primeiro tanque com precisão mortal. O estrondo foi ensurdecedor, e a massa metálica explodiu em chamas intensas. Seus companheiros, inspirados pela ousadia, repetiram a tática,
transformando a ofensiva inimiga em cinzas. O fogo consumia o horizonte, e a fumaça subia como um testemunho da resistência. Ela não recuava, mesmo quando a situação parecia impossível. A cada vitória, o peso de seu passado parecia se dissolver. O preconceito que aprendia já não existia diante da grandeza de seus atos. As horas avançavam como séculos, e a batalha parecia interminável, drenando as forças de todos. Mas ela permanecia ereta, como uma chama que não se apaga. A munição escasseava e cada disparo precisava ser calculado com frieza. Seus olhos ardiam pela fumaça, mas sua mira permanecia firme. Em meio ao caos, avistou o comandante inimigo, protegido por escoltas e blindados. Aquele homem simbolizava tudo o que ela odiava: arrogância, desprezo e a crença na própria invencibilidade. Sem hesitar, traçou a rota mais perigosa, infiltrando-se entre linhas inimigas. Seu coração batia como um tambor de guerra, mas sua mente estava gelada, calculando cada passo. O tiroteio ao redor parecia se dissolver, e só restava o objetivo à frente. Aproximou-se silenciosamente, como uma sombra em meio ao fogo. Quando, finalmente ficou a poucos metros, ergueu a arma e disparou. O comandante caiu, o choque estampado em seus olhos antes do silêncio eterno. Um rugido de vitória ecoou dos soldados aliados, e o inimigo, sem liderança, começou a recuar. Ela havia cortado a cabeça da serpente, e a guerra começava a se virar a seu favor. Mas o preço da vitória era alto, e ela sentia o peso das vidas perdidas. Cada rosto caído no campo era gravado em sua memória como cicatriz invisível. Seus companheiros, ainda que vitoriosos, estavam marcados pelo horror da batalha. A poeira e o sangue tingiam o chão, e o silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que o barulho da guerra. Ela respirava com dificuldade, o corpo ferido, mas o espírito intacto. Um médico se aproximou para ajudá-la, mas ela recusou, erguendo-se com a própria força. Sabia que precisava permanecer como símbolo, mesmo diante da dor. Os sobreviventes a observavam como se vissem um mito nascer diante de seus olhos. Ela não precisava de medalhas ou discursos. Sua prova estava no campo manchado de sangue. O preconceito havia sido esmagado pelo som da vitória, e ninguém ousaria questionar sua força novamente. Cada passo para fora daquele inferno era um lembrete do preço da coragem. A noite avançava, mas ela sabia que aquela história ecoaria por gerações. E quando a alvorada finalmente rompeu o céu, iluminando os destroços e os corpos espalhados, havia um silêncio reverente. O inimigo havia recuado, derrotado pela força de quem nunca foi vista como digna. Seus companheiros a cercaram, não mais com olhares de dúvida, mas de respeito profundo. Ela ergueu a cabeça, os olhos fixos no horizonte que agora parecia livre. O vento frio acariciava seu rosto, trazendo uma sensação de paz que há muito não sentia. Sua mente revisitava os insultos, as risadas e o desprezo que sofreu. Agora, tudo isso era pó diante da grandeza que conquistara. A história daquela noite seria contada, não como a de uma soldado comum, mas como a da mulher que transformou o desprezo em força. Um soldado se aproximou e murmurou: "Você nos salvou." Ela não respondeu, apenas sorriu com a serenidade de quem sabia que cumpriu sua missão. O sol brilhava como testemunha de sua vitória, e naquele instante, ela não era apenas uma sobrevivente, era uma lenda. Se essa história te emocionou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui sempre trazemos narrativas que mostram coragem, resistência e o verdadeiro espírito de guerra.